Abra sua Bíblia aí em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 36 e versículo 37, nós vamos ler. Pode se colocar em pé, reverência à palavra. Primeira Reis 18, versículo 36 e 37. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra, que é maravilhosa, possa cumprir o propósito e alcançar cada coração hoje, em nome de Jesus. Poder sentar. Estava vendo o irmão Luciano falar sobre missões. O nosso tema de missões nacionais é Jesus é a solução. E a nossa palavra, ela tem o seguinte título: você é a resposta para essa geração. Jesus é a solução para todos os problemas, com certeza, a vida. Aqueles problemas que Jesus não resolver na sua vida, é porque Ele tem um propósito maior do que você imagine. Por isso, Ele não estenderá as mãos e te abençoará. Somente isso. Mas, em tudo, nós sabemos que Deus cumpre a sua vontade e o seu querer. Queridos, nós precisamos ter o nosso coração alinhado com o céu. Pastor, como que eu alinho o meu coração com o céu? Irmãos, primeiramente nós precisamos saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Primeiro, a vontade de Deus para o homem é que todos sejam salvos, todos sejam resgatados, remidos, regenerados pelo sangue do Cordeiro. Essa é a vontade de Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus já deu. Deus deu por quê? Porque Deus ama o mundo. Deus deu para quê? Para salvar o mundo. Qual a resposta que Deus espera do mundo? Que receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. João no capítulo 1, no versículo 11 e 12, ele diz, João está escrevendo, diz que ele veio para que serem feitos filhos de Deus. Mas todos quanto o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, em Jesus Cristo, todos nós temos o direito e o poder de se tornar filho de Deus, não apenas criatura. Porque aquele que ainda não recebeu a Jesus, aquele que ainda não tomou uma decisão, nós precisamos dizer a eles que eles são apenas criatura. O homem sem Jesus, ele é apenas criatura, ele não é filho de Deus. Pastor, o senhor está falando isso? Não, não sou eu, é a palavra. A Bíblia diz que todos quanto receberam, Ele lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Quem? Aqueles que creem no seu nome. Então é necessário crer em Jesus, é necessário receber Jesus, ser regenerado, ser totalmente transformado. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, em Cristo Jesus, nós temos uma nova vida. Em Cristo Jesus, nós temos um novo status.
Qual que é o seu status espiritual? Meu status espiritual é filho do Deus vivo. Usa isso por uma desse status de cada um de nós. E somente chegamos a isso por uma decisão, por um posicionamento nosso, alinhando o nosso coração ao coração de Deus, à vontade dos céus. E quando nós fazemos isso, nós recebemos de Cristo Jesus todo o poder e autoridade para vencer. Jesus diz: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Nós não vamos longe. Algum tempo atrás, o irmão, na verdade o filho do pastor Ademar, colocou um produto, um hand-up, num recipiente, e depois não sabemos por que carga d'água, ele pegou esse recipiente, encheram de água, e ele vai tomar água com hand-up. É perigoso? Com certeza. Mas quando o pastor soube disso, claro que sentiu, o gosto e tudo, apenas disse: o Senhor sabe de todas as coisas, nossa vida está no Senhor. Não teve nada, não sentiu nada, não passou mal. Mas a Bíblia, como que nós temos poder e autoridade? Jesus disse que já nos deu poder e autoridade. Como que nós temos poder e autoridade? Alinhando o nosso coração ao coração do Senhor, à vontade dos céus. E o texto que nós lemos, querido, para que a gente não tire o foco do que nós estamos lendo, é a resposta que Elias, o homem de Deus, o profeta, aquele que representou e representa o ministério profético até hoje. Elias, ele está no monte, ele faz um desafio. Israel estava adorando a Baal, Israel estava adorando a Asterote, eram ídolos, eram deuses. Para você compreender melhor, era como se fosse os santos que às vezes hoje temos, ou que vemos, que se adora. E Israel então estava tendo aquilo que a Bíblia diz, idolatria. E por causa desta idolatria, havia vindo o mal sobre Israel. E o profeta então, ele diz: segundo a minha palavra, por 3 anos e meio não irá chover. É claro que Elias, ele foi um sujeito assim bem esperto, Ele disse: não vai chover, e caiu na quiçá, escondendo, porque o rei, nosso ditado, caiu na marva, se escondendo porque o rei o procurava. E o rei o procurou por 3 anos e meio e não o encontrou. Deus o guardou. Terminando esse período, então Elias aparece e diz: vamos ver então quem é Deus. Se Baal, se Asterote é Deus, o Deus que responder com fogo dos céus, esse é o Deus de Israel, a quem nós devemos servir. E eles então foram para o Monte Carmelo, e ali ofereceram o sacrifício. Primeiro os sacerdotes, que eram muitos, ofereceram, e a Bíblia diz que ficaram até o meio-dia. E Baal não respondeu. E eles começaram a cortar os seus próprios corpos. E Baal não respondeu. E passado então o meio-dia, que era o período estabelecido, Elias, ele vai lá, ele repara o altar. Ele tira a sujeira que está sobre o altar, ele repara, ele coloca o novilho em cima, ele coloca as bandas da maneira que se deveria, ainda manda que coloque água ao redor, e ele faz esta oração. Ele diz: Senhor,
Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, conforme a tua palavra fiz todas, mostra que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Deus. Não é para que conheça que eu sou profeta, não, para que reconheça que tu és Deus, e que tu fizeste, o Senhor fez tudo isso, para que o seu coração possa voltar para ti. Oi. Então, queridos, o profeta, ele alinha o seu coração ao propósito de Deus. Como que é ter um coração alinhado com o propósito de Deus? Primeiro, tem um coração humilde. A soberba e a arrogância não tem lugar na vida daquele que serve ao Senhor. A soberba não pode prevalecer. A arrogância e o orgulho não pode prevalecer. O que Deus quer de nós? Um coração humilde, um coração disponível. Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes, conforme diz Tiago, capítulo 4. Ao contrário do que muitos pensam, Elias não foi arrogante ou usou a oportunidade para se autopromover. Mas Elias se levanta o nome do Senhor. E ele diz, conforme o Senhor. Então, queridos, eu fiz todas essas coisas. Então, queridos, para ter um coração alinhado ao propósito de Deus, nós precisamos ter temor e humildade no nosso coração. A humildade é a chave para encontrar o coração de Deus. A Bíblia diz que o Senhor abate os soberbos e eleva os humildes. Um coração soberbo Deus não se agrada. Um coração arrogante, um coração prepotente, Deus não se agrada. Deus não se alegra. Deus se alegra com um coração humilde, um coração que está disponível para que Ele possa se manifestar, um coração alinhado ao propósito de Deus. Nós temos na Bíblia o maior exemplo de humildade. Paulo descreve isso dizendo que nós devemos olhar para Jesus, que Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo, Ele aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Achado na figura humana, Jesus não se sobrepôs, Jesus não se vangloriou. Quando chegaram e disseram, bom mestre, ele disse, bom é o Pai. Então Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. Nós precisamos cuidar do nosso coração. O nosso coração é enganoso, o nosso coração, ele é soberbo, o nosso coração, ele é presunçoso, mas nós precisamos ver o que a Bíblia diz, que nós temos como maior exemplo a Jesus. Ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado na figura humana, ele foi crucificado, ele subiu o madeiro, e ele morreu na cruz. Isso é prova. A Bíblia nos diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E às vezes nós encontramos e dizemos, nossa, mas como pode ser um homem segundo o coração de Deus com tanto pecado? Mas Davi, ao mesmo tempo que tinha tanto pecado, querido, Davi era um homem que ele se humilhava diante do Senhor. Davi aceitava aquilo que Deus estava permitindo acontecer. Davi não se levantava e dizia, Deus, eu sou o rei de Israel, eu fui levantado pelo Todo-Poderoso, então Senhor, no teu nome repreende. Não. Davi está fugindo do seu filho Absalão, não queria ter essa guerra, ele não queria enfrentar, ele foge. Vem um filho de Belial em Davi,
e amaldiçoa, começa a jogar terra em Davi, e amaldiçoar Davi, amaldiçoar até o dia do nascimento de Davi. Um dos guerreiros de Davi diz: quer que eu vou acabar com isso? Ele disse: não, deixa, talvez para isso Deus o enviou, para que pudesse me moer um pouco mais. Esquenta não. E Deus deu graça a Davi. Então, querido, tenha um coração humilde. Para ter um coração alinhado com o céu, nós precisamos manter o foco correto. Qual é o seu foco? Para onde você está olhando? O irmão Luciano leu um texto onde diz que onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Aonde está o nosso propósito, nosso alvo? Irmão, se o nosso alvo estiver apenas nas coisas daqui, se nós estivermos focados apenas na terra, nós viveremos da terra. Agora, se nós focarmos no céu, nós viveremos daquilo que é do céu. Então mantenha o foco, não perca o propósito. Elias diz: ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Elias, no que Deus fez, não, ele tira o foco de si, coloca em Deus, no que Deus fez, na aliança que Deus fez com Abraão, com Isaque, com Jacó, com o seu povo. Deus se lembra da aliança que ele fez com Abraão. A Bíblia diz que eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Anda na minha presença, seja íntegro, e tu serás uma bênção. Eram as promessas. Elias foca nessa promessa. Irmãos, estávamos ontem, nós fomos rapidamente, né, até que alguém pergunte ou questione: pastor, mas por que o senhor foi para a pescaria 8:30 da noite, o senhor não foi durante o dia? O que o senhor fez? Nós íamos durante a manhã, mas o pai da irmã Gisele, da nossa vice-presidente, faleceu em Sinop, e eu disse: não posso deixar de ir lá. Ela ligou e disse: pastor, não precisa, estou tranquilo, meu coração está tranquilo. Eu disse: mas o meu não vai ficar, se nós não formos. Então nós fomos lá. Voltamos de lá às 16h30, após o culto fúnebre. Voltamos, chegamos aqui às 19h10, 19h. Mas, por isso que fui à noite, senão teria ido durante o dia. Mas, estava conversando com a pastora no caminho, nós fomos conversando, e eu falei sobre esse foco que nós precisamos ter. Esse foco nas promessas, o que Deus tem te prometido, o que Deus prometeu. A mesma promessa é para mim e é para você. A mesma promessa, querido, é para nós. Nós servimos o mesmo Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Nós servimos um Deus aonde está registrado nas Escrituras de Gênesis e Apocalipse. Ele diz: eu sou o primeiro e eu sou o último, eu sou o alfa e eu sou o ômega, eu sou aquele que prometo e sou aquele que faço. Nós precisamos manter o nosso foco. Eu fico decepcionado com muitas pessoas que começam bem, olhando para o céu, mas de repente surge um filho de Belial, lançando palavras, e ele começa a ouvir essas palavras. Ele tira o foco, e ele para, e ele desiste.
ele tira o foco. Ele tira o foco de Deus, e ele coloca o foco nas pessoas, e ele coloca o foco nas coisas daqui, e ele coloca o foco naquilo que não se deve. E quando nós tiramos o nosso foco, nós perdemos o propósito. Queridos, mantenha o foco, igreja, mantenha o foco. Igreja, nós fomos chamados para anunciar a graça de Jesus Cristo. Mantenha o foco. Nós fomos chamados para ser o sal da terra e a luz do mundo. Mantenha o foco. Jesus não prometeu só bênçãos. Jesus não prometeu apenas vitória. Ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas eu gosto de antes dessa palavra. Jesus disse: eu tenho vos dito isto para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas em mim vocês têm paz. Aonde temos paz? Em Jesus. Quando o seu foco é Jesus, você tem paz. Quando o nosso foco é Jesus, nós temos paz. Mantenha o foco. Vai. Eu vou andar. Nosso tempo se esvai. Terceiro, para ter um coração alinhado com os céus, lembre-se da aliança. Elias disse: prova que o Senhor é Deus em Israel. Versículo 36. O profeta queria que o povo entendesse e lembrasse que Israel havia chegado até ali, não por causa de Baal, mas porque os seus patriarcas, Abraão, Isaque e Israel, fizeram uma aliança com o único e verdadeiro Deus, que os conduziu em triunfo até aquele momento. Nosso Deus fez uma nova aliança conosco na cruz do Calvário, entregando a vida do seu único filho, para pagar o preço pelos nossos pecados. A nossa história, ela deve ser marcada pela presença manifesta do Senhor. Então, lembre-se da promessa. Pastor, mas que promessa? Lembre-se da aliança. Por acaso, você já viu que no período da chuva, quando começa a chover, nesse período agora, geralmente você vê um arco no céu? Pois Deus mostrando ao homem, quando aparece esse arco, era Deus mostrando ao homem, que estava se lembrando do homem e dizendo que não mais destruiria a terra com chuva, com água. Aliança. Deus fez uma aliança com Israel e cumpriu. Nós fizemos uma aliança com Jesus. Jesus fez uma aliança conosco em Mateus capítulo 26, aonde ele diz, capítulo 28, aonde ele diz: eis que estarei convosco todos os... Será que você se lembrou hoje que Jesus estava com você? Você lembrou da aliança? Lembra da aliança? Jesus disse que se eu estiver nele, e ele estiver em mim, eu posso pedir o que eu quiser, que se fará. Isso é promessa, isso é aliança. Jesus na ceia, em Mateus 26, ele fala: este sangue é uma nova aliança que eu estou fazendo com vocês. Não mais uma aliança com sangue de animais, mas agora uma aliança do meu próprio sangue. Ainda que, entenda bem, os discípulos não, o sangue de Jesus, e nem nós aqui tomamos o sangue de Jesus. Nós tomamos
o suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Porque quando Jesus oferece o vinho, Jesus não havia morrido, Jesus não estava sangrando, mas ele disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso em memória de mim. Queridos, para você manter o seu coração alinhado com o céu, lembra das promessas. Eu faço isso, querido, constantemente. Quando o meu coração humano, quando o meu coração ruim, quando o meu coração, sabe, pecador, ele quer de repente me levar para outro lugar, eu lembro da promessa, eu lembro da aliança. E eu digo: tu és Senhor da minha vida, tu és o meu Deus. Você lembra da aliança de Jesus? Você lembra da aliança do dia que você se batizou? Você lembra da aliança que você fez no dia que você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? E Ele disse: eu vou estar com você o tempo todo. Esquece que está com você. Não é Jesus que esquece que está com você. Você é que se esquece da aliança que Ele fez com você. Mas a aliança dele permanece, ainda que você não cumpra com a sua. Quarto, para termos um coração alinhado com os céus, tenha um coração de servo. Elias diz: prova hoje que és Deus em Israel, e que eu sou teu servo. Prova que tu és Deus, e que eu sou apenas teu servo, e que sob a tua palavra fiz todas essas coisas. Queridos, como é bom ter um coração de servo. O nosso coração, ele é ruim. O nosso coração, ele quer mandar. O nosso coração, ele quer que as pessoas nos sirvam. O nosso coração, ele quer que as pessoas nos obedeçam. Mas a Bíblia diz que eu preciso ter um coração de servo. Jesus disse: eu vim para servir. Eu vim para servir. E eu entendi isso. Eu entendi que isso faz bem para mim. Eu tenho compartilhado isso com alguns discípulos. Nós temos que ter um coração de servo, de querer servir, de oferecer o melhor, de fazer o nosso melhor. Deixar o nosso coração, querido, ruim. Sabe, às vezes nós fazemos as coisas e nós temos a tendência de querer reconhecimento. Não é errado reconhecer. Não é errado receber elogios. Não é errado você elogiar. Errado é você querer a glória que é de Deus para você. O errado é você dizer, bater no peito e falar: eu sou o cara. Ou eu sou bom. Se não fosse eu, sem mim isso aqui não aconteceria. É? Morre para tu ver. Quer dizer, tu não vai ver, né? Mas morre. Você morre, a empresa vai continuar do mesmo jeito, vai continuar trabalhando. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas vai continuar. Pastor, o ministério do Senhor não é nós. Sem eu nessa igreja, que seria dela? Irmão, a igreja de Cristo. Mas nós temos a tendência de querer que os outros nos sirvam.
Então, tenha um coração de servo, um coração que serve, um coração disponível, um coração que anda em intimidade com o céu, um coração que compreende qual é a vontade de Deus para si e qual é o seu papel nessa terra. Para nós encerrarmos, ouça a direção de Deus. Eu tenho para mim que Deus nos direciona através de outros homens, orientados pelo Espírito Santo. Deus nos orienta, nos direciona pela palavra. E Deus nos direciona através do Espírito Santo que habita as nossas vidas e que nos dá direcionamentos. Então, ouça a voz do Espírito. Elias, ele diz: Senhor, prova que eu fiz tudo isso segundo a tua ordem. Prova que eu fiz tudo isso conforme a direção do Senhor. E então, a resposta nós sabemos. Os versículos seguintes vai dizer: então caiu fogo dos céus, e o fogo queimou o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Irmãos, ouça direções de Deus. Não tenha o teu coração tão orgulhoso que não receba um direcionamento, que não aceita uma palavra, que não aceita uma voz do Espírito ministrando. Se mantivermos os nossos corações alinhados com a palavra de Deus e com o Espírito Santo, as pessoas perceberão que estamos trazendo a elas orientações, inspiração, direção e preceitos que procedem diretamente do coração de Deus. Ninguém segue um líder perdido que não sabe o que está fazendo ou por que está fazendo, disse o pastor Marcelo Toschi. Elias disse: ó Senhor, verdadeiro Deus, o povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus, e que eu fiz tudo isso para que eles possam voltar para ti. O nosso Deus, Ele quer manifestar em nós toda a graça, toda a bondade e toda a fidelidade. Seja você a resposta para esta geração. Esta geração está precisando de homens e mulheres posicionados. Homens e mulheres que andam com um coração alinhado com o céu, que cumpre o propósito de Deus. Nos coloquemos em pé.